Não sei se você conhece a história de Neemias, e talvez você vai ter a oportunidade de conhecê-la, levando consigo a curiosidade, e ler esse livro, que é pequeno. Alguns costumam dizer assim, a gente lê em uma sentada, né? Ou seja, senta para ler, lê e lê todo. Então, se você não conhece bem a história de Neemias, eu quero dizer que sim, Neemias foi um homem bem sucedido. Neemias foi um homem que a gente pode dizer eficaz em tudo que fez. Muitos seminários e até faculdades usam o livro e a história de Neemias para ensinar liderança, administração, gestão de pessoas. O livro de Neemias é usado como exemplo, como modelo. E o livro todo, a história de Neemias, nos dá a resposta por que ele foi um homem bem-sucedido naquilo que fez. O que nós vimos aqui inicialmente foi que Neemias estava na capital da Babilônia. Ele era alto funcionário do governo babilônico. Ele era copeiro do rei. Era uma função extremamente de confiança. Era a barreira entre a tentativa de assassinato do rei em ter êxito ou não. Toda bebida que o rei bebia, primeiro Neemias bebia. Ele experimentava. E alguns comentaristas ainda chegam a dizer que esse experimento era presencial. Se ele trazia um vinho para o rei, ele bebia primeiro. Se ele não morresse, passasse mal, aí o rei estava livre para beber. Era uma forma de segurança. E para assumir isso, trabalhar diretamente no palácio do rei, na sala real, precisava realmente ser uma pessoa de muita confiança. E o interessante é que essa pessoa de confiança do rei não era um babilônico, foi Neemias, um judeu, que provavelmente nasceu na Babilônia. Quando os judeus vieram do cativeiro, como Jeremias havia predito, que por causa do pecado do povo, eles cairiam no cativeiro, e assim caíram, e foram para o cativeiro, e o cativeiro durou exatamente 70 anos, como o profeta preveu. Então, como acredita-se que Neemias não tinha 70 anos ainda, nesse exercício junto ao rei, então é provável que ele tinha nascido na Babilônia. E aí Neemias está lá no exercício da sua função, e ele toma conhecimento que um dos irmãos, não necessariamente de sangue, estava vindo de lá da Judéia, vindo de Judá e vindo da antiga Jerusalém. E aí ele faz a pergunta: como é que está aqueles que estão lá? Como é que está a cidade? Como é que está o povo? E as notícias que ele escuta não são boas. Fala de miséria, de fome, sofrimento. Os muros ainda estão derribados e as portas queimadas. A cidade estava totalmente à deriva, livre, aberta para os predadores naturais ou para os inimigos. Essa foi a notícia que Neemias teve. E a Bíblia nos diz aqui que Neemias, ao tomar conhecimento disso, ele faz duas coisas. Primeiro, diz que ele senta, lamenta e ele chora. Há um lamento e um choro por Jerusalém. Você já chorou por alguma coisa? Eu já. Já teve situações que eu tomei conhecimento que eu chorei, mas 5 minutos depois eu enxuguei a lágrima e esqueci. Não sei se isso já aconteceu com você. A gente chora naquele momento, lamenta, sofre por aquilo, mas depois a gente respira, enxuga lágrimas e continua. Não foi o que Neemias fez. Neemias fez aquilo que nós podemos dizer que foi a primordial coisa que ele fez quando tomou conhecimento dessa notícia ruim. O texto é bem claro, quando ele diz: e sucedendo, versículo 4,
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Se fosse eu aqui, talvez, não seria alguns dias, teria alguns minutos ou horas. E parou aí, mas Neemias não parou aí. O que é que aconteceu mais? Ele disse: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira coisa que a gente poderia fazer a responder à pergunta: por que Neemias foi um homem eficaz? Porque a oração de Neemias foi eficaz. Porque Neemias era um homem de oração. Está claro aqui. Quando ele toma conhecimento do que não é bom, do que é ruim, ele sofre, ele chora, mas ele ora. Ele vai buscar a Deus, coisa que está faltando em nossos dias. Eu não canso de repetir isso. Está faltando em nossos dias oração. As pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão morrendo antes do vírus chegar, mas isso é por falta de oração. Ah, pastor, mas tem orado, sim. Uma coisa é orar, e outra coisa é fundamentar a sua vida e suas ações a partir de sua oração. Porque quando eu oro a Deus, pedindo para me dar êxito em um projeto, eu não fico esperando que esse projeto caia do céu no meu colo, eu vou atrás. Eu digo: Senhor, eu preciso. E eu vou atrás e clamo a Deus pelo êxito, pelo sucesso. Vem comigo, Senhor, me dá sabedoria, me ensina, me faz ver qual é o melhor caminho. E aí, em vez de eu ficar com medo e assustado, eu ergo a cabeça e eu enfrento as necessidades e as situações. Por quê? Porque eu não estou sozinho mais. Eu estava, mas eu convidei agora o Senhor para estar comigo. E onde Deus está, não existe medo. Amém? Cabe realmente, assim seja. Porque onde Deus está o caminho de vitória, está o caminho de êxito, de eficiência, em todas as áreas da nossa vida. Examine bem a sua vida e veja as áreas que você colocou e tem colocado em oração, e veja como elas se desenvolvem. E faça também com sinceridade áreas na sua vida que você não buscou a Deus em oração, e veja onde elas estão agora. Dá uma olhada, faz uma rápida varredura na tua mente e vê as coisas que estão em ruínas, e vê lá na frente se isso foi colocado na mão de Deus e foi recebido de Deus orientação, instrução e apoio e convicção e certeza. Meus irmãos, Neemias foi um homem eficaz porque a sua oração era eficaz. E como é que essa oração de Neemias se tornou tão eficaz assim? A gente pode aprender, não é? Eu queria tanto que a minha oração fosse eficaz como a de Neemias, mas como era a dele? Está aí, para a gente aprender com ele. Porque o início do capítulo, irmãos, o início do livro é interessante. Começa dizendo de quem é a história, quem é que está falando. Começa dizendo a situação, o problema central do livro, e depois já inicia com oração. Sofri, chorei, lamentei, mas também eu estive jejuando e orando. E aí, como é que essa oração se tornou eficaz? Primeiro, para uma oração se tornar eficaz, no aspecto de Neemias, ele precisaria ter conhecimento da necessidade e um real interesse por isso, pelo tema. Se Neemias não tivesse um real interesse pelo tema, ele só ia tomar conhecimento, se interessou em saber como é que estava, massa, beleza, eita mesmo, está mal lá o povo, rapaz, mas depois ele esquecia, deixava para lá. Como muitas vezes acontece comigo e com você, se alguém chega para mim
e me pede para eu orar, pode ter certeza, irmão. Quando você chega, pastor, eu queria que o senhor orasse por isso. Eu já estou no meu subconsciente orando, para não esquecer de orar. Porque muitos interesses em minha volta vão desviar minha atenção de orar por você. Por isso, quando você já começa a conversar comigo, eu lá no meu interior, no meu íntimo, eu já estou colocando na mão de Deus. Porque é natural que nós tenhamos alguns interesses em prioridade. E a gente precisa ter interesse naquilo que a gente ora. Não só tomar conhecimento, mas quando a gente toma conhecimento, a gente precisa ter interesse por aquilo. E normalmente circula o interesse em volta da família, circula o interesse em volta da igreja, e aí vai sendo uma sequência de prioridades. Aqui Neemias demonstra um grande interesse pela questão, pela necessidade que se coloca, a situação do seu povo. E eu digo para você, irmãos, ele tinha tudo para não ter interesse nenhum por isso. Lembra que eu disse, ele nasceu na Babilônia. Ele vai dizer que a razão por que estão no cativeiro foi do pecado do povo. Ele pode dizer, não foi eu que pequei. Eu estou aqui, estou muito bem, obrigado, estou muito bem empregado, minha família está muito bem aqui na Babilônia, está tudo ok. Não foi eu que pequei, não é minha responsabilidade. Ele podia muito bem ter isso. Mas me parece, pelo um contexto, que Neemias foi muito bem instruído pelos seus pais na lei do Senhor, produzindo no coração dele uma paixão, um amor pelo povo de Deus, mesmo esse povo já estando lá na Babilônia, e ele se identificando com esse povo que estava na Babilônia, desejando voltar, e se identificando com o povo que já havia voltado, algumas levas de judeus que já tinham ido antes, estavam em sofrimento, e ele se apega a isso, vamos usar essa expressão, ele se apaixona pelo tema, e quando ele tem notícia de que a coisa não está bem, pelo conhecimento e interesse, ele é levado a orar. Então, se você tem conhecimento da necessidade, e você tem interesse pela resolução do problema, você vai sim fazer uma oração eficaz. Por isso, a palavra de Deus diz que nós precisamos sorrir com os que sorrem e chorar com os que choram. Então, quando você for orar por alguém que está chorando, chore realmente com ele de verdade. Abrace a causa, sinta o sofrimento, sinta a dor da pessoa, e aí sim você vai ter a oportunidade de fazer uma oração eficaz. A segunda coisa que nós podemos ver é que para uma oração ser eficaz, precisa ser uma oração perseverante. O que é perseverar? Alguém pode explicar aí para mim o que é? Tem alguém aí que pode falar? Eu acho que ser perseverante é ser o quê? Persistente, perseguir, insistente, não desistir, não desanimar, não parar, permanecer. Onde é que essa oração de Neemias mostra perseverança? Em primeiro lugar, ele diz que por 4 dias, ele orou e jejuou, por 4 dias. Mas eu quero dizer também que, no capítulo 1 de Neemias, ele fala sobre o mês Quisleu. E no capítulo 2, quando ele vai conversar com o rei sobre a situação, já é o mês de Nissan. Ou seja, 4 meses depois, 4 meses depois, Neemias passou 4 meses orando por esta situação. Você é perseverante na oração? Sou, pastor. Eu oro hoje, oro amanhã, e talvez se terça-feira der tempo eu continuo orando. Quarta-feira, acho que Deus não vai responder mais não. Já desde domingo que eu oro. Nós temos uma tendência
de desanimar na oração quando instantaneamente não recebemos resposta. A palavra de Deus ensina-nos no Novo Testamento a sermos perseverantes na oração. Neemias não está dizendo aqui eu fui perseverante, não. A gente analisando o texto, a gente percebe que houve isso. Inicialmente por 4 dias ele passou orando, e depois 4 meses depois é que ele decide ir falar com o rei. E ele pede oração ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria quando eu estiver na presença dele. 4 meses, irmãos, e a gente não consegue orar por muito tempo pelos pedidos, porque a nossa decisão em orar é sempre que a gente vai receber resposta. E desde pequeno eu aprendi, eu sei que vocês também já sabem, que existem 3 tipos de respostas das nossas orações. Primeiro, o Senhor diz sim. É tão gostoso quando logo a gente ora e recebe logo a resposta. A gente muitas vezes nem acredita, não é? Feita a igreja que estava orando por Pedro, lembra? Orando para libertar Pedro. Quando Pedro bate na porta, a menina diz: Pedro está aí fora. Conversa, está ficando biruta. Mas vocês não estão orando, se eu fosse a menina, né? Vocês não estão orando para ele ser liberto, ele está aí. Acharam até que era o fantasma dele. Numa cidadezinha aqui no sertão, programaram uma vigília para chover. E os irmãos se reuniram: vamos orar hoje para Deus mandar chuva. Aí todo mundo se reuniu, um menininho veio com um guarda-chuva na mão. Aí a turma: oxi, que é isso, menino? A gente não vai orar para chover? Eu não vou me molhar, não. Quem é que estava com fé ali? Quem é que tinha certeza da resposta? O garoto. A igreja toda ora e não traz guarda-chuva, porque estavam dizendo: a gente vai orar, mas talvez, já faz tanto tempo que não chove aqui. Mas é tão bom quando Deus dá a resposta sim, logo, não é? Mas também tem a resposta não, que a gente não gosta de ouvir, mas é a melhor resposta às nossas orações. Naquele tema é a resposta de Deus. E se a resposta de Deus é não, a melhor resposta é não. E a gente precisa aprender a ouvir o não de Deus. E também tem um que se confunde com o não, que é o espera. E quem gosta de esperar? Ninguém. Eu não conheço ninguém que diz: eu adoro esperar. Já ouviu alguém dizer assim: eu adoro esperar? Ninguém gosta de esperar. Mas a gente precisa aprender a esperar. Então a gente, ao entender que talvez a resposta seja não, ou talvez seja espera, a gente precisa perseverar na oração, insistir, continuar. Você lembra de uma viúva na parábola de Jesus e o juiz iníquo, o juiz injusto? Jesus diz que a viúva insistiu tanto na causa dela que o juiz disse: eu vou dar causa a essa mulher, senão ela nunca vai me deixar tranquilo. E Jesus faz uma comparação com oração. Não é que a gente vai perturbar Deus até Ele dar, não. É que nós precisamos ser perseverantes como ela era. Ela tinha um grande obstáculo, que era ser um juiz ímpio. Mas ela não se deixou levar por isso e continuou insistindo no seu pedido e foi atendida. Imagina você. Quer ter uma oração eficaz? Persevera na oração. Eu já ouvi muita gente dizendo: pastor, não vou orar mais não por isso, desisti. Já, várias vezes. Não vou orar mais pelo meu marido, não. Já orei tanto, já faz tantos anos que eu oro por ele. Persevera. Que sua oração é eficaz. Você quer ter uma oração eficaz? Persevere na oração. Terceira coisa, meus irmãos, que a gente pode aprender é uma atitude de reverência. Versículo 5, versículo 6 diz: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam por atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos,
Faço confissão pelos pecados, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Reverência. Primeira coisa que ele começa na oração dele é adorando a Deus. Deus grande e temível, um Deus eterno, um Deus soberano. A gente estava brincando até com uma pessoa que a gente conhece muito, que ela estava falando sobre uma resposta de oração que Deus deu a ela, e ele disse assim: eu falei sério com Deus, eu falei sério com Deus, que eu queria isso, Ele deu. E eu achei interessante, como é, rapaz, tu falou sério com Deus, foi? Aí Deus temeu a tua seriedade, né? E aí ele respondeu: Deus te temeu, não foi? Não, que é isso não, mas dava a ideia, não, eu recebi isso aqui, eu falei sério com Ele, estou de brincadeira não. Você está falando com o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, dono da vida e da morte. Você não entra na presença de Deus dessa maneira, levianamente. Eu fico pensando nas coisas mais simples dessa vida. Quando nós fomos ter uma vez, eu trabalhava na prefeitura, numa secretaria, e a secretária nos chamou para ter uma conversa com o prefeito, ia ter uma reunião com o prefeito da cidade. E aí todo mundo foi recomendado a usar gravata, bem bonitinho, bem vestidinho, porque a gente vai para o gabinete do homem. E aí todo mundo veio naquela forma, bem enquadrado, né? E eu fico pensando, a gente quer entrar na presença de Deus, a gente nem liga como é que vai entrar, nem liga como vai falar com Ele, nem seleciona as palavras, né? A gente fala de qualquer jeito, né? Levianamente muitas vezes, e infelizmente nos dias de hoje, com autoridade mesmo, não é? Uma expressão que se usa muito diante do soberano Deus é: eu não aceito isso. Se fosse de um filho para um pai, né? Tu quê? Levava logo no meu caso, levava logo um tapa-ouvido, né? Se eu viesse com esse bocão para cima de meu pai, era um tapa-ouvido na hora. Eu nunca mais. Eu chamava meu pai de senhor, de minha mãe de senhora. E quando eu não dizia isso: mãe, o quê? A senhora. Se eu esquecesse, não chamasse ela de senhora, ela ia me repreender. Entende? A gente tem esse costume com homens, com pessoas com autoridades. E por que com Deus a gente quer tratar de qualquer jeito? Entra na presença do Deus soberano, teu Deus, com humildade, mas com sinceridade, com respeito, com reverência, com adoração, porque Ele se agrada disso. Neemias entrou na presença de Deus nessa oração, dizendo: Senhor santo, soberano, grande, Tu és todo poderoso. Vamos acabar com esse negócio de acreditar que merece. Eu mereço. E conhece a mais moderna expressão? Eu determino. Tu determina nada. Você não é nada. Você é ninguém. Entra na presença do Senhor com humildade, porque Ele é o Todo-Poderoso. Está nos faltando muito isso, essa reverência na nossa oração. O cara lá de cima, isso é um jeito de tratar o teu Deus. Então vamos aprender com Neemias a sermos reverentes diante do nosso Deus. Mais uma coisa, irmãos, nós precisamos, na nossa oração ser eficaz, tem que ser acompanhada de uma coisa que a gente não gosta muito. Veja o versículo 6, finalzinho do versículo 6 e o versículo 7. Ele diz assim: e faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti, de modo de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. A oração tem que vir acompanhada de confissão verdadeira e sincera. Neemias entra diante de Deus confessando os seus pecados, não somente
os seus, ou melhor dizendo, não somente os dos outros. Ele diz: nossos pais pecaram e foram. Foi os antepassados dele que pecou, que levaram ele para a Babilônia. Mas ele se inclui. Nós, eu e a minha casa, a casa de meu pai, nós pecamos contra ti. Está na hora, irmãos, da gente aprender a fazer confissões de pecado, a dizer para Deus exatamente o que a gente tem feito. Às vezes, de forma bem pessoal, íntima, eu e minha esposa, às vezes vem essa coisa do perdão. Eu queria te pedir perdão. Por que você quer me pedir perdão? Mano, você sabe. Diga. Eu quero ouvir da sua boca. Você está me pedindo perdão de quê? Tem que confessar. Olha, porque eu fiz isso, isso e isso. Você me perdoa? Uma vez eu fui aqui abordado por uma pessoa na igreja. Chegou para mim, apertou minha mão e disse: pastor, eu queria lhe pedir perdão por tudo que eu lhe fiz. Me perdoe. Sim, mas esse tudo é o quê? Me diga o que foi, né? Mas não disse. Você já viu essas coisas, as pessoas chegarem: ó, me perdoa aí, vice, me perdoa por tudo que eu fiz aí, vice. Me perdoa por tudo aí que eu fiz. Diga o que você fez. Porque pecado arrependido é pecado confessado. Pecado confessado, arrependido e confessado é pecado perdoado. Porque o Senhor perdoa aquele que clama e pede perdão por aquilo que fez sinceramente. Tem uma expressão bem igrejeira que a gente faz, às vezes na oração: ó Deus, perdoa, Senhor, a multidão de meus pecados. Já ouviram isso? Eu já ouvi pessoas orando assim: perdoa pela multidão. Isso é falsidade, isso é mentira, isso é perda de tempo, isso é um jeito de falar, uma falsa humildade, porque pecado se confessa, e se tem que confessar multidão de pecado, dá licença, a gente vai ter que fazer uma vigília, porque você, para confessar multidão de pecado seu, você vai passar a noite aqui dizendo ao Senhor o que foi que você fez. Na verdade, quem fala isso é porque acha que não tem pecado nenhum. Na verdade, é hipocrisia mesmo, verbal. Você precisa confessar ao Senhor os seus pecados, dizer um por um, porque o pecado, ele causa mal na gente. Quando você vai no médico, que o médico diz: e aí, o que é que você tem? Aí você pega uma lista de coisas, né? Primeiro, o dedão do pé está doendo. Aí o tornozelo, o meu joelho eu não aguento. Aí vai subindo, é a minha barriga, é a dor de cabeça. Você dá uma relação completa. E você espera a cura, que o médico dê um remédio para cada situação. Para Deus é a mesma coisa. Você precisa confessar um por um. Ó Deus, eu tenho sido assim, eu tenho agido dessa forma, eu tenho feito isso. Eu quero, Senhor, que Tu me perdoes, e eu prometo, ó Pai, que eu não farei mais. Assuma um compromisso com Deus. Assuma um compromisso de que não fará mais aquilo que está causando mal a você, por ser pecado, por desagradar a Deus, por ofender seus irmãos. A oração, ela tem que vir acompanhada de confissão de pecado. E foi o que Neemias fez. Por isso que a oração de Neemias foi eficaz. A vida de Neemias foi eficaz, porque a oração dele era poderosa nesse contexto. Confissão de pecado pessoal e também confissão de pecado pela nação. Nós, Senhor, pecamos. A razão de estarmos aqui na Babilônia somos nós. Nós desobedecemos Tua palavra. Agora, o crente nos dias de hoje, quando as coisas não acontecem para ele, ele quer dar qualquer outra desculpa, menos de que ele é a razão por estar nessa condição. Porque nós damos vazão, espaço ao pecado. E queremos ser abençoados no mesmo tempo que estamos vivendo em pecado. Não dá, não funciona. Nunca funcionou na palavra de Deus. Nunca. Quem vivia em pecado, Deus, o próprio Deus, levantava o inimigo e entregava o seu povo na mão desses inimigos. Deus fazia isso com amor? Não.
Deus fazia isso chorando e sofrendo, mas é a sua palavra que determinava isso. Então não pense você, como alguns pensam, Deus é amor, Deus não vai fazer nada com seu filho não, porque Deus ama muito, mas Deus também é justiça, e Ele não vai contra a sua palavra. Por isso, talvez hoje seja um dia de você começar a rever a sua vida, e começar a abrir os arquivos da sua vida, e ver aquilo que você guardou, e não confessou diante de Deus. É tão bom, quando eu abro as gavetas, pego coisa velha e saio rasgando. Isso aqui não presta mais, isso aqui não precisa mais. Aí as gavetas diminuem, ficam quase vazias, que bacana. É hora também de você fazer isso no seu âmbito espiritual. Vai lá, escavaca, tira aquilo que você nunca confessou para o Senhor, porque talvez esse seja o grande impedimento de Deus derramar bênção sobre a sua vida e tornar a tua oração muito, muito eficaz. Neemias, ele foi assim, ele fez confissões pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Quinta coisa, meus irmãos, veja o versículo 8, 9 e 10. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardais os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam do cabo do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar seu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. A oração, irmãos, ela precisa basear-se, fundamentar-se nas promessas de Deus, e você precisa crer nelas. Foi o que Neemias fez. Neemias vai lá atrás, pega a promessa de Deus dada a Moisés. Senhor, tu disseste, se a gente se afastar, tu vai nos espalhar, mas também, Senhor, tu também disseste, se a gente se voltar para ti, se nos arrependermos, se buscarmos a tua face, tu, ó Deus, vai nos trazer de volta, mesmo que a gente estiver espalhado por todos os lugares do mundo, tu disseste que vai nos trazer de volta. Eu tenho um texto maravilhoso que eu li esses dias, também em Jeremias, eu não lembro a referência, mas eu vou dizer mais ou menos o que é. O texto diz o seguinte, sobre a terra destruída de Jerusalém. O texto diz, sobre essa terra destruída, o gado ainda vai pastar, as ovelhas ainda vão ser pastoreadas, e vai se ouvir cânticos de júbilo aqui. Meus irmãos, eu fico vendo o cenário daquela terra destruída pelo fogo, deserta, cheirando só a sangue, destruição completa, e Deus profetizando sobre aquela terra, dizendo: aqui, nesse lugar, eu ainda vou restaurar, e o gado vai ser pastado, o gado vai pastar aqui em rebanho, e ovelhas vão ser pastoreadas, e vai se ouvir cântico de júbilo. Isso, irmãos, quando nós cremos na promessa de Deus sobre nossas vidas, e a gente fundamenta as nossas orações na promessa de Deus. Você precisa crer na promessa de Deus, crer na promessa de Deus sobre a vida dos crentes, e crer na promessa de Deus sobre tua própria vida. Porque, meus irmãos, tem coisas que Deus fala no nosso coração, somente com a gente. Eu tenho promessa de Deus no meu coração, que Ele só falou para mim, e eu creio plenamente que Ele há de cumprir, como cumpriu tantas outras já. E a minha oração se fundamenta nisso, reivindicando a palavra de Deus. Senhor, eu creio na tua palavra, ela diz isso, isso e isso. Quando você orar ao Senhor, tenha também conhecimento da palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, e que Ele há de cumpri-las. Por isso que a resposta, por isso que a vida de Neemias e suas ações foram eficazes, porque ele cria, não somente conhecia,
Talvez, irmãos, outros próximos a Neemias, da sua própria geração, talvez outros judeus, estavam tão envolvidos com a Babilônia, que nem conheciam a palavra de Deus. É possível que outros judeus estivessem até envolvidos com os ritos pagãos da Babilônia, adorando os deuses de lá. Mas Deus escolheu Neemias, que pelo que nós vemos, era um homem, foi um jovem, que conheceu a palavra, que foi ensinado, e Deus o pega e coloca estrategicamente ele num lugar como esse, na presença do rei mais poderoso da época. E Deus escolheu qualquer um não, Deus escolheu um homem, que era fundamentada a sua fé na palavra de Deus, e por essa oração a gente percebe que ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Então nós precisamos basear nossa oração naquilo que a gente conhece da palavra de Deus, crendo nas promessas e reivindicando elas ao Senhor. E finalmente, irmãos, para terminarmos por hoje, para a oração ser eficaz, nós precisamos entender que nós podemos ser a solução para o problema que a gente está pedindo que Deus resolva. Já pensou nisso? E eu quero dizer para você que muitos dos problemas que nós estamos enfrentando, estamos orando, a solução deles está em nós. A gente precisa só se colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Se tu queres que eu seja a solução para esse problema, eu estou aqui, usa-me. E foi o que Neemias fez. A palavra de Deus no versículo 11 diz, Neemias dizendo: Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. E ele diz: porque eu era copeiro do rei. Veja agora que Neemias já está, é o último dia de sua oração. 4 meses se passaram, ele agora vai na presença do rei, e ele diz: Senhor, me dá, Pai, graça perante este homem. Eu vou estar lá, e eu quero que tu me abençoe nesse momento. Ou seja, Neemias se colocou como solução do problema. Eu vou fazer alguma coisa. Isso foi movido pela sua própria oração. Enquanto ele orava, Deus gravava no coração dele a vontade dele. Enquanto você está orando, Deus vai falando e gravando no teu coração o que é que Ele quer em relação a isso, o que Ele quer de você. Desenvolva uma vida disciplinada de oração, que durante esse tempo de comunhão com Deus, Deus vai abrindo teu coração e tua mente, vai mostrando o caminho. E muitas vezes o caminho e a solução é você que vai direcionar, apontar ou marchar nele. Talvez muitos problemas estão aí na tua vida para muito tempo, porque você ainda não se posicionou onde Deus quer que você se posicione. Deus já tem falado, mas você tem, como dizia minha mãe, feito ouvido de mercador. Ou entra por aqui e sai por aqui. Deixa a palavra de Deus no teu coração, deixa ela fomentar, porque Deus vai abrindo tua mente, e vai abrindo as soluções, e os problemas vão sendo resolvidos. E Neemias estava agora orando, e pedindo a Deus, que Ele fosse a solução. Me ajuda na presença do rei. Você está orando por mais obreiros para pregar o Evangelho? Se coloque como mais um. Senhor, se for eu. Se você quer mais missionários pregando o Evangelho, ore a Deus, mas diga: Senhor, se for eu, mostra com clareza. Está se precisando de pregadores, se tu queres a mim, me mostra. Porque as pessoas hoje estão buscando os seus empregos, sua formação acadêmica, e ninguém está procurando preparar-se para um ministério pastoral. Poucos. A categoria de pastor, na opinião pública, está lá embaixo. Uma pesquisa feita no início dos anos 90,
olha que o tempo passou. Gari da prefeitura ganhava na frente de pastor. Jovens diziam: eu quero ser médico, eu quero ser doutor, eu quero ser militar, eu quero ser isso. Até chegar, eu quero ser gari da prefeitura, quero passar no concurso para coletar lixo. Aí lá embaixo, meu desejo é ser pastor, pregador do evangelho. Então, você está orando por isso? Falta nos homens que estejam realmente chamados, não chamado pastor, mas pastor que são chamados por Deus, está faltando. Se você está orando por isso, coloque-se como alguém que Deus possa usar. Se você, muitas vezes estamos orando por situação financeira de alguém, coloque-se em primeiro lugar para resolver essa situação, atender a necessidade de alguém. Se nós queremos que alguma coisa seja feita, talvez nós somos a resposta para isso. Por que não puxar a sardinha para a nossa brasa agora? Se você está orando pela melhora da refrigeração do nosso prédio, participe disso. Diga: Senhor, se vai depender de mim, eu estou aqui. Eu quero participar desse negócio. Se for da tua vontade que isso seja feito. Vamos orar, colocando-se como número 1. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como foi lido, né? O profeta Isaías, certa vez disse isso. Deus disse: quem eu enviarei? Eu, Senhor, estou aqui. Se há necessidade, envia-me a mim. Aprenda a orar, colocando-se como solução do problema. Como dizendo: Senhor, se tu queres resolver por mim, que seja. Para que a nossa oração seja eficaz e a nossa vida seja dinâmica. Porque a vida de alguém que tem oração eficaz não é monótona de jeito nenhum. É realmente vibrante quando nós estamos vivendo uma vida de oração eficaz. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Que a palavra do Senhor, ela fique gravada no teu coração. E que você possa fazer uso dela diariamente. Vamos